Olá, minha galera irada do meu coração, tudo certo com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada, o melhor canal para você estudar geografia no Brasil. Na aula de hoje falaremos sobre problemas urbanos. Presente sim no seu vestibular, no seu Enem, e você comigo aqui vai aprender para detonar. Lembra? Inscreva-se aí no canal, joinha no vídeo e compartilhe aí com seus amigos. Toda semana uma dica irada para você detonar no vestibular, aluno! Bom, vamos começar a conversar um pouquinho. Para falar de urbanização, lembra que é o aumento, da população urbana em detrimento à população rural. O Brasil tem aí um percentual de acima, de 80% de população urbana. O IBGE recentemente, aí faz umas 2, 3 semanas atrás, ele acabou contestando esse número de população urbana que aparece nos dados, porque você sabe que é uma prefeitura que vai determinar o que é área urbana e o que é área rural dentro do seu município. Muitas das vezes ela faz isso pensando até no imposto, porque o IPTU, o Imposto Predial, territorial urbano, ele é mais alto que o ITR. Então, às vezes, uma certa comunidade tem toda a característica rural, mas ela acaba sendo englobada como área urbana, pela sua localização. E o IBGE está fazendo um estudo, fez um estudo recentemente, divulgou que os números aí não estão representando realmente a população rural do Brasil. Mas também você tem que cercar para um vestibular que no Brasil, como nós tivemos um processo de urbanização tardio, a gente sabe disso, existia um problema de macrocefalia urbana. Marcelo, o que é isso? Macrocefalia urbana é o relacionado ao crescimento rápido e desordenado das cidades. Isso é comum no Brasil. Consequência, favelização e problemas urbanos. Isso aí é algo típico em nosso país. Um crescimento totalmente desordenado, sem fiscalização na maior parte. E a gente sabe que a moradia é algo que a população ela luta para ter a sua casa própria. Se você botar ali qual é o principal sonho da maior parte da população, é ter a casa própria. Então, por que eu estou falando isso, Marcelo? Porque isso faz com que vários políticos acabam fazendo vista grossa ou autorizando a ocupação de áreas indevidas. Porque mexer na moradia, com certeza, é arrumar um inimigo mortal. Então, a gente tem que estar entendendo que é algo típico da política brasileira. Não são todos os casos, mas aconteceu isso historicamente no Brasil, essa ocupação indevida. A falta de políticas públicas para incentivar essa população mais de baixa renda, mais excluída, obviamente vão intensificar os problemas urbanos. Tranquilão? Tá, Marcelo, então o que tem que estar ligado aí, décima introdução na aula, sobre problemas urbanos ligados à questão social? A gente vai direto na veia, como é comum a nossa aula, para objetividade, para você detonar. Quando falar da questão social, nós temos algo, a palavra-chave que pode aparecer é a questão da segregação. A separação que existe dentro de uma cidade. As áreas com melhor estrutura e as áreas com menor estrutura. Essas áreas de menor estrutura, de menor investimento, geralmente foram áreas ocupadas de forma indevida, gerando as famosas favelas. Eu não estou querendo falar para você, e você tem que acabar um pouquinho desse preconceito, que a favela é só área de problema. Nós temos sim um povo trabalhador, um povo que a maior parte das pessoas que vivem nessas áreas são pessoas honestas. Existem sim pessoas que se aproveitam dessa fragilidade desse povo e aí acabam mostrando essa imagem da favela, local de criminalidade, de violência, de problema. É um local de problema, é um local que tem violência, é um local que tem criminalidade. Mas é o menor grupo de pessoas desse espaço que acaba vendendo a imagem da favela, pela questão do poder, do tráfico, e a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas só para você entender. Então nós temos as áreas envolvidas, vamos chamar aqui, dos bairros planejados, dos condomínios fechados, e essas áreas
aqui que são, né, divididas a área periférica. Essas áreas do condomínio mais urbanizadas têm toda uma infraestrutura. E até a prefeitura, até o órgão público, ele acaba investindo em estrutura melhor, né, melhores equipamentos nessas áreas, valorizando essas áreas, em detrimento ao investimento nas áreas de favelas, as áreas mais pobres, mais periféricas. Então aqui eles têm poucos equipamentos urbanos, veja até de horário do ônibus, né, da questão do ir e do vir, tudo isso é controlado por uma prefeitura, e eu falo para vocês, porque, né, eu estudei muito sobre planejamento urbano, meu mestrado é na área de planejamento urbano, e um simples horário do ônibus acaba excluindo uma população. Se você olhar, até em várias cidades, eu li muito sobre isso, tem muito sobre isso, da área periférica para a área mais nobre, onde tem os shoppings, a área mais evoluída, os horários de transporte público são controlados, tá? Então não temos ali de madrugada o fluxo para cá, né? Então a pessoa vai ter que voltar, né, mais cedo para aquele local. Então isso aí é bem interessante de entender, que acaba gerando uma certa exclusão daquele povo lá, beleza? Vou continuar aqui e falar para você que existe algo que está começando a aparecer aí, a questão dos muros. Muros, o que é isso, Marcelo? Existe, quando falar de muro, um muro simbólico e um muro físico. O muro simbólico é isso aqui que mostra, né? Seria essa divisão social. Ali naquela área com mais problema urbano, questão de fome, né, de criminalidade, que seria, né, uma divisão. Não existe uma questão física separando, mas existe uma divisão social muito grande. E quando fala em muro físico, seria um muro mesmo construído por esses condomínios, ou até pelo órgão público, como aconteceu em algumas áreas de favela no Rio de Janeiro. Foram construídos muros separando ali as áreas, né, mais pobres. Existem outros países que esses muros construídos em áreas, né, de comunidade mais periférica e rica foram denominados o Muro da Vergonha, como tem na Colômbia aí. Beleza? Então deu para entender essa questão da segregação, essa divisão que existe? Tranquilão? Vamos aqui à próxima, a coisa que pode aparecer sobre problemas urbanos. A gente vai falar da questão ambiental. A questão ambiental, meu aluno irado, é o que mais aparece. É o que mais aparece, relacionado principalmente à questão da poluição. Então nós temos os problemas urbanos ligados à poluição da água. Então, a maior parte das cidades brasileiras não tem um saneamento básico adequado. Por quê, Marcelo? Porque saneamento básico não dá voto. Entendeu? Então, saneamento básico é escondido. Então, o que a população quer, devido também à baixa escolaridade, ele quer o asfalto, ele quer o calçamento, para não levar lama para sua casa, por exemplo. E como não é feito o saneamento básico, o esgoto, esse esgoto vai contaminar o lençol freático e vai contaminar aí os rios, os mananciais, contaminando a água. Então, isso é muito presente no Brasil, devido à falta de planejamento, de macrocefalia, que eu já falei para você, que é comum você entender. Então nós temos o problema da água, que é bem grave. Nós temos também algo interessante para a gente entender, a questão do lixo. E você sabia que o lixo é um indicador curioso de desenvolvimento? Ah, é, Marcelo? Sim, porque quanto mais eu produzo lixo, mais está havendo consumo. Beleza? Então, é uma questão de entender. No Brasil se produz, por exemplo, 1,5 kg de lixo por dia, cada brasileiro. Nos Estados Unidos, 3 a 3,5, para te ver o poder de consumo. Eu não falo que isso é bom produzir lixo, mas o lixo pode ser riqueza. O lixo eu posso com ele, de repente, se tiver toda uma política de utilização de reaproveitamento, gera riqueza e vem gerando para várias comunidades, né, pobres, para várias, né, uma fatia da população. O Brasil aí ganha, considerado líder aí na reciclagem de latinha. Nós temos aí várias cooperativas sendo montadas, pessoas que trabalham nessa função. Então essa reciclagem do lixo vem gerando riqueza. Também temos, através do lixo mais orgânico, a produção de gás, porque aquele material orgânico vai decompor, vai gerar o gás, como o gás metano, e nós temos já a construção de usinas elétricas movido ao lixo, esse lixo produzir esse gás e esse gás ser utilizado. Então, a questão do lixo não pode ver apenas como um problema. A falta de medidas públicas e uma política pública de organização para destino desse lixo é que são os grandes problemas ligados à questão ambiental que envolve o lixo. Então, os aterros sanitários, né? Joga o lixo,
a terra joga o lixo, a terra, isso vai contaminando o solo. O lixo produz um líquido lá preto, o churume, que aquilo é altamente, vai contaminar o solo, vai contaminar ali a água, vai infiltrar o lençol freático. Então a gente tem esse problema aí comum, típico do Brasil, de várias prefeituras, em destinar uma área mais afastada da cidade para montar um aterro sanitário. Existem aí várias políticas para pôr fim nesses aterros aí no Brasil. Beleza? Tranquilão? Dominada a questão aí que envolve o lixo? Tá aí outro problema ambiental. Aí nós vamos mais na veia, porque são 3 coisas que você deve gravar na aula de hoje. Primeira, ilhas de calor. Fique atento, hein? Segunda, Marcelo. Segunda, inversão térmica. E terceira, chuva ácida. Isso aqui é a nossa dica principal na aula de hoje. Os outros, você estudando, lendo, você consegue responder grande parte das questões, as questões de segregação, ela te induz a isso. Então é mais tranquilo. Mas aqui tem algumas coisas que podem aparecer, que tem que estar ligado e aparece bastante. Então vem comigo aqui, ó. Primeiro, ilha de calor. O que é isso, Marcelo? Uma coisa bem óbvia, Seria o aprisionamento da temperatura em áreas mais urbanizadas. O Enem, ele pediu aí recentemente uma questão que fala isso aqui, ó. Ela trazia uma imagem com prédios e outra imagem com florestas. E aqui a temperatura mostrando o mais elevado aqui. E o que isso aqui simbolizava? Resposta, ilha de calor. Nós estamos vendo aqui que na área com maior urbanização nós temos uma temperatura maior, porque o asfalto, os prédios, isso segura ali o calor. Então isso ali, ele gera um aumento de temperatura. Com o aumento da ilha de calor, traz como consequência, além do mal-estar, pode gerar uma concentração dos poluentes, como também pode aumentar o caso de quê? De chuvas convectivas, por esse calor aumentado ali naquela área. Como nós temos nessas áreas do asfalto aqui, pode gerar enchentes, devido a essa questão da urbanização. Mas só grave, ilha de calor é o aprisionamento de temperatura em áreas mais urbanizadas. Consequência, o aumento do calor, podendo agravar doenças ali respiratórias, mal-estar, mas também o aumento de chuvas convectivas. Esse é bem facinho. A inversão térmica, o que costuma cair, galera? Então agora vamos falar para você, aluno, vem comigo sobre os 2 temas seguintes da aula, que é inversão térmica e chuva ácida, são os que mais aparecem aí, ligado à questão dos problemas urbanos, à questão ambiental, beleza? Vamos lá então. Primeiro, a inversão térmica, que tem que entender que ela primeiro é um fenômeno natural. Quando cair no vestibular, quando costuma cair, ele tenta falar que é ação do homem, o homem causa isso. Não, o homem não causa isso. Isso é um fenômeno natural. É que nem efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. O homem, ele pode agravar, mas ele é um fenômeno natural. Ele acontece naturalmente. Tendo o homem ou não, ele vai acontecer a inversão térmica, como vai ter o efeito estufa. Lembrar que o efeito estufa ele é vital, fundamental para o homem. Então você sabe, quanto mais alto, mais frio. Marcelo, por que isso acontece? Aqui é o fluxo normal da atmosfera, tá? Então é assim. Quanto mais alto, mais frio, porque nós temos menos partículas para segurar o calor. Beleza? A inversão térmica, quando acontece na inversão da temperatura, lembrar que ela é um fenômeno natural e ela é típica no inverno, porque está mais frio a atmosfera, então vai acontecer o quê? O ar frio vai descer. Lembra? Tudo que esquenta, sobe. Tudo que esfria, desce. Então a parada é assim, o ar quente ele sobe. Lembra do balão de transporte? Jogar o ar quente, o balão vai subir. Para o balão descer, desliga o ar quente, fica frio, o ar frio ele desce. Então essa aí é a dinâmica da atmosfera bem básica para você. O ar quente sobe, o ar frio desce. Então a parada funciona assim, durante o inverno, o ar frio ele vai descer. Então aqui está mais frio e o frio desceu. E aqui ficou uma camada de ar quente entre 2 camadas de ar frio. Teve uma inversão da temperatura. Isso funciona como uma tampa, não deixando o ar quente entrar e o ar frio sair, provocando também aqui uma concentração de poluentes. Os poluentes vão ficar aqui retidos nessa área, não vai haver uma dispersão desses poluentes. E é típico aí de várias áreas urbanas, comum na China, comum nas alguns dias até em São Paulo ali pode acontecer, quando tem aquela grande nebulosidade, o cara pensa, tá nublado o tempo. Não, meu querido, o que está acontecendo aqui é uma inversão térmica, uma concentração de poluentes, e é uma questão típica de inverno, é um fenômeno natural. O homem, ele agrava, mas ele é um fenômeno natural. Tranquilão? Inversão da temperatura.
A nossa próxima dica é sobre a chuva ácida. Bom, vamos falar agora para você da chuva ácida. Lembra que é muito presente no Enem e nos vestibulares. Muito! Se liga! A chuva ácida, ela é um fenômeno também natural. Ela acontece ali das erupções vulcânicas, né? Então você tem que saber que toda chuva ela é ácida. Praticamente toda chuva ela é ácida, porque a acidez ainda é pelo pH. E um pH abaixo de 7 já é considerado ácido. Mas quando falam de chuva ácida com grandes problemas, tem um pH na faixa de 5 até menor do que 5. E isso sim, nós temos uma grande interferência antrópica, uma grande interferência do homem. Então a tradução de chuva ácida é isso, seria a mistura da água mais os óxidos. E essa mistura da água com os óxidos vão gerar ácidos. Marcelo, que ácidos? Principalmente o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Isso aqui vai dar um pH baixo, que é essa chuva ácida. Deu para entender? Então, água com os óxidos vão converter em ácidos. Isso vai gerar queimadas. Marcelo, vai chover, pegar fogo, que loucura! Isso é coisa do capeta! Não, alunirada, a parada é o seguinte: chove numa floresta, por exemplo, essa chuva com acidez. Vai secar, o sol vai bater, tem acidez nas plantas, vai pegar fogo. Corrosão de praças, né? Praças deterioradas ali devido à chuva ácida, é comum também. Mortalidade de peixe, se cai num lago ali, pode ter um excesso de acidez e gerar até mortalidade de peixes. O aumento de doenças de pele, respiratória, tem pesquisas aí, né? Vários artigos aí comprovando o aumento de conjuntivite em algumas áreas com excesso da chuva ácida. E lembrar que a chuva ácida, ela é formada, né, geralmente numa área industrial, mas ela pode migrar e cair, né, chover lá numa floresta, é por isso que geram as queimadas. Marcelo, tem como evitar a chuva ácida? Uma questão do Enem, como é que eu poderia evitar ou conter, ou reduzir ou diminuir? Sim, seria primeiro incentivar o transporte público, assim eu vou ter menor, né, produção de carbono para a atmosfera, vai diminuir a produção desses óxidos, isso aí é interessante. Outro fator, utilizar energias mais limpas, diminuir a utilização de termoelétricas, a carvão, mineral, petróleo, que liberam muitos poluentes, também seria uma alternativa. E a terceira, descentralizar as indústrias. A gente sabe que é comum ter a concentração industrial, uma concentração da produção de óxidos. Beleza? Tranquilo? Dominado? Galera, é uma dica aqui curta para você. Temos aulas mais aprofundadas, sabe disso? Pode olhar lá no Geografia Irada, né? A dica aqui para você aí saber o que mais cai, tocar na veia para você. Falando dos problemas sociais, da segregação, né? Problemas relacionados a violência, que é uma coisa típica, é um fluxo contínuo. Nós temos lá, né, a questão do desemprego, que vai gerar o aumento da criminalidade, da violência, é uma sequência. O Brasil está aumentando o índice agora recentemente de violência, sim, devido à crise econômica, né? Aumentou o desemprego, e o desemprego aumentou a criminalidade, a violência. Isso é comum, né? Não quer dizer que é o certo, mas é comum, típico de país pobre como de país rico, alunirato, beleza? Fique atento a essa questão, que essa divisão, essa segregação comum. Questão ambiental, falando para vocês os três que mais aparecem. E os outros, as outras coisas que podem aparecer são bem óbvias. Existe poluição numa cidade visual, o excesso de placa propaganda, isso é uma poluição visual, também pode aparecer. Existe a poluição sonora, o barulho, seja do trânsito, das casas noturnas, também é comum, o barulho da cidade. Então nós temos aí a poluição das águas, falando do esgoto, né? Fique atento à questão do esgoto. No Brasil não é comum a produção, né, de tratamento de saneamento básico, e sim, isso aí acaba levando a problemas ambientais importantes. Fique atento, beleza? Então, o que mais vai aparecer é isso que eu falei para você, ligado à questão ambiental. Tranquilão? Beleza? Bom, para fechar aqui aquela dica básica, só um trechinho de uma música irada. Olha lá. Tem a chuva ácida, agora você vai entender. Água com os óxidos, ácidos vão converter. O avanço industrial desordenado e desigual vão colocar tudo a perder. Geram as queimadas, corroem as praças e tal. Detornam as florestas, chuva ácida destrói legal. O ácido sulfúrico ou ácido nítrico, pH bem abaixo do normal. Valeu, galera irada, essa foi a dica da semana. Espero você na próxima semana com mais uma dica especial para você detonar no Enem. Valeu!